Olá, sétimo ano. Nesse vídeo, então, eu vou fazer a correção dos exercícios 1 a 3, das páginas 30 e 31, sobre verbos. Então, lá na página 30, a gente tem essa imagem desse mapinha aqui, do Brasil, né? Mostrando onde a tribo Piraã mora, que é uma tribo que vive na Amazônia, e que tem características muito peculiares, né? Tanto que a primeira pergunta aqui do livro é isso: o que torna única a cultura dos piraãs? E aí, quando a gente vai aqui no segundo parágrafo, a gente obtém diversas informações sobre o que eles têm de diferente. Tanto que o texto começa falando que eles acabam sendo um mistério. Acho que é o título, né? Que eles se tornam um mistério, o mistério dos piraãs. Então, aqui no segundo parágrafo, a gente descobre que eles não têm palavras para descrever as cores, que eles não usam tempos verbais que indiquem ações passadas, que eles não têm a tradição de contar histórias, não têm a língua escrita. Então, no segundo parágrafo, a gente tem diversas informações sobre coisas que são muito comuns em outros povos, né? E que não são comuns, não existem, né? Fala também que eles não sabem contar, que não tem números, que não existem no convívio desse povo. Tudo bem? Os piraãs dizem tudo no presente, não têm a tradição de contar histórias. Na sua opinião, como seria a nossa vida se não tivéssemos tempos verbais para registrar o passado, nem para indicar o futuro? Essa resposta, ela é pessoal, né, gente? Vocês poderiam pensar aí da forma que vocês quisessem para responder isso, mas a gente pode pensar como fica a questão da memória, né? Como se eu não registro a história, se não tem a língua escrita, se eles não têm o costume da oralidade, isso quer dizer que não é um costume dessas pessoas também resgatar a memória, falar de lembranças, construir a sua própria história, né? Pensar em si mesmos como pessoas que estão construindo uma história. São várias as questões que poderiam ser faladas aí, né? Então, são pessoas que elas vivem 100% presente. Como que seria isso, né? Como seria as únicas ações importantes da vida serem as ações do presente, sem importar qual é o futuro ou qual seria o passado, certo? Releia esse trecho. Os piraãs não desenham e desconhecem qualquer tipo de arte. Os verbos destacados foram flexionados para concordar com que palavra? Gente, a ficha que vocês vão receber essa semana vai falar justamente sobre essa questão do que é flexionar um verbo. Então, o que é isso? Quando eu flexiono um verbo, eu estou transformando o verbo. Mas transformar do que para quê? Os verbos, gente, são palavras que, quando eu dou entrada nelas no dicionário, por exemplo, elas são numa forma específica que é o infinitivo. Então, qual seria o infinitivo de desenham e desconhecem? Desenhar e desconhecer. E aí, eu posso pensar em várias questões que fazem um verbo variar. Nesse caso, ele está perguntando qual que é a palavra, com qual palavra esse verbo está combinado, que ele se modifica. Então, por que ele sai do estado dele de infinitivo e ele é transformado para concordar com algum termo? Então, esse termo é os piraãs, que seria quem não exerce as ações de desenhar e desconhecer, certo? Os piraãs representa qual pessoa do discurso? A gente tem 3 pessoas no discurso. A primeira pessoa, que é quem fala, a segunda pessoa, que é com quem eu falo, e a terceira pessoa, que é de quem se fala. Nesse caso, os piraãs são de quem nós estamos falando, representados pelo pronome eles, se eu quiser substituir o substantivo piraãs por um pronome. Então, a gente diz que esse verbo ele está na terceira pessoa
do plural, perdão, os piraãs, certo? Se o autor da reportagem estivesse se referindo a uma única pessoa especial, como poderia reescrever essa frase? Então, se eu estou falando de uma pessoa, um piraã, uma pessoa integrante dessa tribo, o piraã não desenha e desconhece qualquer tipo de frase. E aí a gente tem um quadrinho aqui que observa isso, ó. O verbo, ele se flexiona para indicar a pessoa gramatical, o número, sobre o número a gente falou bastante, lembra? E o tempo, presente, passado e futuro. Então eu tiro o verbo daquele estado de dicionário, como diria Carlos Drummond de Andrade, e coloco ele para flexionar, para eu explicar de quem eu estou falando e em que tempo de ação eu estou falando. Eu transformo o verbo através desses três elementos: da pessoa que pratica a ação, da quantidade de pessoas, né, que praticam a ação, em que tempo essa ação foi praticada. Tudo bem? Leia o poema Pretensão. Eu quero um grande amor. Tá bem, pode ser pequeno. Ok, mas que seja de verdade. De menina também, de mentira também serve, mas que dure bastante. Aceita um rapidinho, entre o nada e qualquer coisa. Meu coração dança miudinho. Então, esse é um poema do Ulisses Tavares. Bem fácil a primeira, todo mundo que me entregou a atividade acertou. O eu poético, que é a mesma coisa que eu lírico, está à procura de amor. E no fim, serve qualquer tipo de amor, né? Pode ser um amor pequenininho, pode ser um amor grande, pode ser de verdade, pode ser de mentira. Então ele explica várias maneiras como pode ser esse amor que ele procura. Nesse poema são utilizados verbos que indicam que o eu poético tem certeza do que afirma. Releia o poema e diga quais das formas verbais destacadas indicam certeza. Então, a maioria dos verbos, eu estou falando de questões que eu tenho certeza. Eu estou falando de ações que eu tenho certeza que vão acontecer. Isso acontece, por exemplo, em quero, aceito, dança, que são verbos, serve, que são verbos que estão no que a gente chama modo indicativo, que são os verbos que expressam certeza. Isso a gente vai ver um pouco mais no segundo semestre, gente. Mas quando eu quero expressar certeza, eu uso verbos do tempo do modo indicativo. Quais das formas verbais destacadas aparecem em uma frase que expressa condição? Perdão, uma das formas verbais desculpa, gente. Uma das formas verbais destacadas aparece em uma frase que expressa condição. Qual é ela? Como assim? Eu não sei ainda se essa ação vai acontecer. Eu estou fazendo uma suposição. Quem faz isso é o verbo, mas que seja de verdade. Perceba, eu preciso ter o amor, sabe, ter a certeza que eu vou ter esse amor, para saber se ele será de verdade ou não. Então, aqui eu expresso um desejo que seja de verdade, espero que seja de verdade. Percebam que esses verbos, se eu colocar antes do seja, eles expressam que aqui eu estou falando de um desejo, de um querer, de uma possibilidade, e não exatamente de uma certeza. Esse tipo de verbo a gente chama de verbos no modo subjuntivo, em que eu estou fazendo uma hipótese, eu estou expressando um desejo, eu estou expressando uma ação que necessita de uma condição para acontecer, não necessariamente falando algo sobre o qual eu tenho certeza. Tudo bem? Chamada é o resumo de uma notícia que aparece na capa ou no sumário de uma publicação. Ela serve para indicar os destaques da publicação ao leitor e para despertar nele o interesse pela leitura. Leia essas chamadas para matérias da revista Galileu. Conheça a rede social do bem, cofundador do Facebook, lança site para unir usuários que querem mudar o mundo.
Veja nos Segundos de Sabedoria. Saiba no blog qual país inventou o primeiro código cuco em 1730. Nessas chamadas aparecem 3 formas verbais que não exprimem nem certeza, não exprimem quer dizer que elas não expressam, nem possibilidade, e sim uma orientação ou pedido que se faça ao leitor. Quais são elas? Gente, percebam, eu tenho 3 jeitos que eu posso usar as ações no meu dia a dia. Uma delas é tendo certeza. Eu vou almoçar daqui a pouco. Eu estudo na Alecrim. Tudo bem? Ou eu posso indicar dúvida. Espero que sejamos felizes depois que a quarentena acabar. Queremos queremos que seja possível nos vermos em breve. Tudo bem? Mas eu também tenho um outro tipo, um outro modo verbal, que é o imperativo, que é quando eu faço um pedido, ou quando eu peço um favor, ou quando eu dou uma ordem. Então, aqui, ele está estabelecendo o que é quase uma ordem, mas o enunciado está chamando. Ele deu um outro nome aqui. Uma orientação ao pedido, ele está chamando de pedido. Se eu pego os verbos conheça, veja, saiba, perceba que são verbos que eu espero que o meu interlocutor, a pessoa com quem eu estou falando, promova uma ação, faça uma ação. Eu espero que ela conheça mesmo, ou que ela veja mesmo, ou que ela saiba mesmo. Então, esses verbos a gente fala que eles estão no imperativo. Na maioria das vezes, eles são verbos que, dentro da própria conjugação, eu já expresso uma necessidade do outro agir também. Seja para atender a um pedido meu, ou a uma ordem, ou a um chamado, alguma coisa do tipo. Que relação você vê entre o emprego dessas 3 formas verbais e a função das chamadas em uma publicação? Então, eu acabei respondendo, né? Eu espero que o meu leitor haja, eu quero que ele faça coisas, né? A chamada, eu quero que você leia a notícia. Então, o uso desses verbos, eles são persuasivos, ou seja, eles querem te convencer a fazer alguma coisa. Tudo bem? Gente, a gente vai aprofundar bastante esse assunto em agosto. O próximo exercício que a gente tem, ele é bem simples, tá? Sobre verbos. E é isso. São esses exercícios que a gente tem para fazer. Eu espero que vocês não tenham dificuldades e a gente se vê para a nossa leitura dos Meninos da Rua Paulo. Um beijo.